Só que, por mais que eu não sou dessa igreja, né? Eu sou filho do Senhor de Deus, eu sou convertida. Eu frequento uma igreja, mas minha igreja foi assim, por enquanto, né? Eu segui na ordem do Espírito Santo por enquanto, não achei que eu ia. Mas eu vou ficar mostrando resumidamente para vocês. Eu nasci no lar cristão, desde a minha infância, eu conheci a palavra de Deus. Os meus pais me ensinaram a palavra, eu lia a palavra, eu sentia a presença do Espírito Santo, vocês não eram cheios do Espírito Santo, eu tinha vontade de buscar a presença do Espírito Santo, né? Eles ensinaram sobre batismo do Espírito Santo, né? Batismo de poder. E desde os 5 anos eu sentia vontade. Eu buscava, só que eu não entendi por que Deus não batizava, né? Tudo tem seu tempo, né? E aí, chegou na hora da minha adolescência, foi quando eu me desviei. E por mais que eu conhecia a palavra de Deus, eu tinha intimidade com o Espírito Santo, eu ouvia a voz de Deus, tinha experiências com Deus sobrenatural também, mas eles tinham um grande vazio dentro de mim. E eu não entendia por que existia esse vazio dentro de mim, se eu não tinha comunhão com o Espírito Santo, né? E aí eu me desviei, né? Me envolvi em outras religiões, me envolvi aos 18 anos. E aí, quando eu fiz 24 anos, eu tinha decidido a apostasia. Sabe quando a pessoa é imatura e ela tem uma sabedoria e começa a ir? Eu sou baixista, né? Aí eu acho isso porque eu vivo isso na minha vida. A gente não vai para a palavra de Deus. E esse foi meu erro, né? Não ir para a sabedoria de Deus e para aquilo que é baixar. Aí eu olhava os problemas da minha vida e falava, Deus não ama. Se Deus me amasse, muitas pessoas têm, né? Se Deus me amasse, eu estava procurando isso, eu estava com essa doença, eu estava com esse problema. Só que nem tudo é para esse Senhor de Deus. Muitas vezes ele fala da gente saber buscar o chamado, lutar para o chamado. Nem tudo que ele vai cair do céu. Deus está achado para a palavra de Deus nessa vida. Mas é necessário a gente buscar, lutar, clamar, até Deus descer do céu com poder. Eu não entendi sobre isso, eu não tinha pessoas para me ensinar. E aí eu me ensinei que eu tive um pensamento assim, preciso de alguma coisa para ser feliz. É o pensamento que muitas pessoas têm hoje em dia, né? Mas não sabem o que eu faço dentro deles. E aí eu me envolvi com as coisas do mundo, muitas religiões, eu me envolvi, a última foi com Dona. E eu tinha cabelo todo vermelho. Aí eu falei, Deus, Senhor, eu vou cortar minha fé, eu me converter a uma religião. Foi quando Jesus começou a mexer em todas as partes da minha vida, tocou na minha família, tocou na minha vida, na minha vida, da minha vida espiritual, fiquei viva mais na minha vida, uma dor horrível na minha alma. Eu entendo as pessoas que têm depressão, que tiram a vida, que é uma dor horrível, não devemos julgar, dizer que é a palavra de Deus. Muitas vezes ela busca, mas ela não sabe o que é a coisa da dentro dela. Então é necessário que a gente venha buscar intimidade para trazer para lá o que é, que está fazendo com que a gente tenha aquele vazio, que está trazendo impedimento. A palavra tinha impedimento, mas muitas vezes não é um pecado impedimento. Às vezes são mais emocionais, ou maldições espirituais acreditadas que existe isso na palavra de Deus. Ou ataques espirituais do demônio. Então existe um processo, muito grande que a gente venha receber nada ninguém de poder de Deus. Se Deus quiser, ele deixa de lugar através da sua fé. Mas não sabemos qual é o plano de Deus na sua vida nesse momento. Deus tem uma mente diferente de cada pessoa. Então o nosso poder tem muita ansiedade de querer naquele momento, né? Então devemos ter paciência, fé, clamar, buscar até receber. E aí eu 24 anos, quando Deus fez enriquecer essa tribulação na minha vida, tocando tudo, ele toca onde dói, né? Ele sabe onde toca para te trazer a presença de Deus. Ele não quer ver no livramento. Ele não vai te obrigar. Mas se você dá lugar para sua dor, tem te digo, a dor e não outra dor. Eu vim pela dor. Eu sou duas pessoas que não tive. Aí através da dor, eu tinha desejo de suicídio. Eu falei, Jesus, se o Senhor não me provar nesse momento que o Senhor me ama, eu vou tirar minha vida. Eu estava tudo preparado para o quarto. Eu falando com o Espírito Santo. Foi quando eu escutei a voz do Espírito Santo falar assim para mim, que não é os meus pensamentos, mas é o que quer. E aí eu fiquei forte. Aleluia. E aí eu fiquei, eu disse, só não, estou me preocupando, eu não vendo isso na minha vida. Né? Eu preciso amar Deus, sendo que é consequência das nossas atitudes. Porque eles usam o sacrifício de cruz para dizer que é anular a obediência à palavra de Deus. Só que o pecado nos leva à maldição, né?
E eu fui no outro dia na igreja, na porta, a primeira igreja que eu vi que abriu a porta pra mim, eu fui me batizar nas águas. E ninguém tirava, eu falei, Jesus, eu não quero mais sair da tua presença. Se o Senhor me provar que me ama, que vai me acontecer. Se Jesus provasse que me ama, eu faria qualquer coisa por ele. E aí, quando eu cheguei lá, meu Deus, me batizar nas águas, Senhor Jesus, ele se apoderou de mim, ele fez algo que eu não esperava. Ele veio comer Pentecoste. Ele me batizou com fogo e eu comecei a pular. De poder você chorar, mas choro foi de grito, porque ele estava limpando a minha alma estava gritando, nos tocou pelo vazio que existia dentro de mim. Pode ser que esse não seja um milagre, necessidade que você esteja precisando nesse momento, mas Deus sabe que você precisa, Ele só quer que você obedeça o seu amor e clame, busque, não desista que Ele vai te amar. Então, da mesma forma que Ele amou, não existe acepção de pessoas. Eles amam todos os filhos igualmente. Então, busque, clame para o seu milagre. Ministro Rio, Prof. Tico.